Hoje a gente vai mergulhar na história de origem de um libertador. Uma daquelas narrativas, sabe, forjada no fogo da opressão e no silêncio do deserto. Uma história que transforma um príncipe em fugitivo e depois um fugitivo em profeta. É aqui que começa a construção de Moisés. Olha só, uma única frase. É o suficiente para mudar todo o cenário drasticamente. Aquela era de paz e prosperidade que os israelitas viviam no Egito, de repente, vira um pesadelo de opressão. A história de libertação começa exatamente aqui, com a ascensão do medo. Então, bora lá. A nossa jornada tem 5 atos e a gente vai acompanhar de perto a ascensão desse herói. Um herói bem relutante, diga-se de passagem. Tudo isso com o medo de um império inteiro como pano de fundo. Nosso ponto de partida é o Egito. Lá, a prosperidade dos israelitas começa a incomodar e isso acaba gerando uma paranoia estratégica no novo faraó. Pensa só, de uma hora para outra, a bênção da fertilidade se transforma num problema político. Um problema que, na cabeça dele, precisava ser resolvido. Mas olha que interessante. Esse medo do faraó não era só uma loucura da cabeça dele. Tinha um fundo de verdade, uma base geopolítica bem real. A população hebraica estava concentrada justamente ali, no delta do Nilo, que era o ponto mais fraco do Egito, a porta de entrada para invasões. Então, para o Império, eles eram um risco à segurança nacional. Era um medo calculado, sabe? Pura estratégia de poder. E aqui tem um detalhe fascinante. Quando o texto diz que o rei não conhecia José, isso muito provavelmente foi um ato político deliberado. É como apagar a memória histórica de propósito, sabe? Esquecer a contribuição de José para poder justificar a opressão do povo dele. A coisa foi piorando, claro. A estratégia do faraó foi escalando em 3 fases, cada uma mais brutal que a outra. Começou com exploração econômica, trabalho forçado, depois passou por um infanticídio secreto e terminou num genocídio público. Isso mostra o desespero e a falência de cada plano. E aí vem a grande ironia da história. A tentativa do Império de controlar, de diminuir a população, deu completamente errado. A opressão teve o efeito oposto. Isso mostrava que existia ali uma força muito maior, algo totalmente fora do controle do faraó, uma providência agindo em silêncio. Agora a gente muda o foco para os primeiros heróis dessa história. E olha só, não eram guerreiros nem políticos, eram mulheres. Mulheres agindo com uma coragem silenciosa, mas extremamente determinada. É incrível pensar nisso. O plano de libertação não começou com poder militar, mas com uma aliança totalmente improvável de mulheres. Juntas, elas simplesmente desafiaram o decreto do rei. E cada uma ali teve um papel fundamental para preservar o futuro libertador. E isso aqui é genial, porque ilustra o contraste perfeito entre 2 tipos de medo. De um lado, o medo do faraó, que destrói, que nasce da insegurança de perder o poder. Do outro, o temor das parteiras, que salva, que nasce do respeito a uma autoridade muito maior. E a ironia continua. O rio Nilo, que tinha sido decretado como a ferramenta do genocídio, a sepultura dos meninos hebreus, agora, de repente, se torna o palco improvável da salvação do libertador. A história dá cada volta, não é? E tem um detalhe no texto original que é sensacional. A palavra hebraica usada para o cesto de Moisés, tevá, é a mesma palavra usada para a Arca de Noé. Isso não é coincidência, é uma escolha literária para conectar as duas histórias. A ideia é que, assim como Noé, esse bebê está sendo salvo para dar um novo começo à história do seu povo. E a reviravolta fica ainda melhor. A própria filha do opressor resgata a criança. E não só isso, o tesouro do faraó acaba pagando a mãe biológica de Moisés para amamentá-lo. É uma subversão total da lógica do império. O sistema do opressor, sem saber, está financiando e nutrindo o futuro libertador. Avançando no tempo, a gente encontra Moisés já adulto e a primeira tentativa dele de fazer justiça com as próprias mãos é um desastre completo. Fica muito claro que ele ainda não está pronto para liderar. Aquela identidade de príncipe do Egito precisa ser desconstruída, peça por peça, antes que a de libertador possa ser forjada. Essa comparação aqui deixa muito clara a transformação do Moisés. A gente vê a jornada dele,
de um cara que age por impulso, na base da autoconfiança, para alguém que vai depender inteiramente da presença divina para poder agir. Então, a fuga para o deserto não foi só uma fuga, foi uma etapa necessária na preparação dele. O exílio basicamente arrancou dele a identidade de príncipe e o transformou num pastor humilde. Um homem que, por 40 anos, aprendeu a esperar e a observar no silêncio do deserto. E agora a gente chega no clímax desta história de origem. Um encontro divino lá no meio do deserto que vai redefinir absolutamente tudo. É o momento em que o pastor anônimo recebe uma missão que vai mudar a história do mundo. É uma metáfora visual simplesmente extraordinária. Porque a grande revelação divina, segundo o texto, não acontece num templo de ouro imponente. Acontece num arbusto qualquer, uma coisa ordinária, esquecida. Isso simboliza uma presença que sustenta justamente os humildes no meio do fogo da aflição. E quando Moisés pergunta o nome, o ponto crucial aqui não é só curiosidade. Pensa bem, ele precisa de uma credencial. Ele precisa saber quem é que está mandando ele confrontar o homem mais poderoso do mundo. Ele precisa de autoridade por trás da missão. E a resposta que ele recebe é uma das declarações mais profundas, mais misteriosas de todo o texto. O nome que é, ao mesmo tempo, uma identidade e uma promessa. A interpretação disso não é tanto uma declaração filosófica sobre existir, mas sim uma promessa de relacionamento. O nome sugere um compromisso, a ideia de eu serei o que for preciso para vocês nessa jornada. Uma força dinâmica, sempre presente e mais do que suficiente. E isso, claro, muda o foco da história inteira. A missão, a partir desse ponto, não é mais sobre a capacidade de Moisés, o mensageiro. É sobre a suficiência de quem o envia. A fraqueza de Moisés, que é bem clara no texto, se torna o palco perfeito para a manifestação desse poder. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Uma pergunta que vem lá dessa história antiga, mas que ecoa e muito nos dias de hoje. Um desafio sobre onde ficam os limites da obediência e qual é o verdadeiro custo da coragem.